E a bomba do dia é: Almada voltou a treinar separado dos jogadores do Atlético de Madrid. Isso mostra que ele está, sim, vindo para o Mengão. Vamos pro vídeo. Eu sou um cara preocupado com os co-irmãos, então eu vou dizer uma coisa para você aqui. Dos 4 milhões que entraram na nossa conta, tá? Eu estou disposto a ceder um pouco para ajudar a pagar os transfer bunnies. O Gabigol e o menino. Perdido no rolê. Agora, vamos ouvir o que o presidente do Remo falou sobre o Neymar. É pesado. Uma grande campanha. Agora, o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara. Pesado, hein? Aí não. Que palhaçada que ele fez. Fez o lance do gol. Então, foi provocado. acabou com o sonho do Remo. Então foi provocado, xingado, e aí que foi lá. Mano. Mandou beijinho. Mas aí tinha que fazer isso aí mesmo. Pô. Não, mas tá certo. Muito Nutella, muito Nutella isso aí. Tem que fazer isso aí mesmo. Tem que provocar. O cara foi provocado, meu. Então, parabéns, Neymar, pelo jogo, pela vitória, classificação. O pior é passar recibo da derrota, né? Esse recibo que o presidente passou é desnecessário. Ele é presidente do clube. Ele não pode falar isso de um jogador que é importante para o Brasil, um cara que muita gente gosta. Muita gente também não gosta. Mas chegar a esse termo, eu acho que ele foi mal pra caramba. Chamou de marginal, né? Seja lá o que for, ele atacou um jogador vencedor que ganhou do time dele. Eu aprendi que quando você perde, é melhor cumprimentar o adversário, até com raiva íntima, mas você sai melhor para você mesmo. Ele deve estar E quando você arrependido. ganha, doutor, a tua postura ela não tem... É só para debate. Claro. Tá? Mas quando você ganha, a tua postura ela também não tem que ser... comedida. Interessante, ainda mais pelo que você representa, pelo seu tamanho. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o Neymar foi provocado. Eu não tô lá, eu não fui jogador, eu não sei como é que funciona esse tipo de coisa e eu respeito todas as opiniões. Agora, do lado de cá, eu fico pensando assim, caramba, precisa disso? Um cara do tamanho dele, com a carreira que ele construiu, tá para se aposentar ou não sei o que ele vai fazer da vida, tá lá ajudou o Santos, foi decisivo no gol, mas qual é a imagem que passa? É de novo ele se expondo de uma maneira desnecessária, porque se ele, eu não tô na pele dele e de novo, tá, não sei o que ele sentiu ali para reagir daquela forma, mas se ele pega, dá um tchauzinho, entra no vestiário, nós estaria aqui exaltando o futebol dele, o que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa baita, dessa confusão, que não foi criada por ele necessariamente. Mas eu fico me perguntando pra quê? Se o Neymar, com tudo que ele é e tem, precisa disso. Ele não precisa. Não precisa, mas eu só acho uma coisa também, que no futebol a gente reclama tanto que os jogadores não reagem, que eles não aparecem. O cara não sente quando usa a camisa da seleção brasileira. Falamos isso a Copa inteira, desde que o Brasil foi eliminado. O jogador hoje, ele não mostra que ele tá sofrendo, que ele tá jogando, que ele tá querendo. Na academia aqui do CT, que fica ao lado, obviamente, você já conhece muito bem a estrutura do nosso espetacular CT. Já tiveram um vídeo também do técnico do Mister Leonardo Jardim e daqui a pouquinho estarão no campo aqui, ó. Já começou, inclusive, os trabalhos dos goleiros, né? São sempre os primeiros a chegarem, os últimos a saírem do campo. Os goleiros ali, inclusive, com manga longa, né? O André já falou sobre isso, inclusive a Dani, na intertemporada lá em Portugal. E tá aí, ó, o Diogo Alves, o Rossi e o André com o Fabinho e Thiago Ellis, preparadores de goleiros do Mengão, estão aí nesse momento. A gente lembra que o Léo Nanete, né, vinha treinando com eles e agora está na seleção brasileira sub-20, numa leva de amistosos, assim como o João Vitor, né? Então o Léo Nanete estava com esse grupo aí antes de se apresentar à seleção brasileira, estava na Copa do Mundo, né, naquele período que a gente sabe muito bem, tão importante e mágico para ele, fundamental nesse processo de lapidação do nosso goleiro, e agora sim está com a seleção brasileira sub-20, cada categoria dele está treinando junto com o restante da galera por lá, enquanto a gente está acompanhando aí nossos goleiros ali, ó, já iniciando esse trabalho. E eu vou lendo o chat de vocês. Já deixa o seu like, já compartilha, já joga no grupo de WhatsApp, já espalha para geral aí. E eu quero vocês interagindo, quero vocês comentando sobre qual time deve entrar em campo, né? Ontem foi bem legal, o pessoal já opinando qual time deve entrar em campo, levando em consideração as voltas de Plata, as voltas de Paquetá, né? E jogadores
jogadores cada vez melhores, condicionados fisicamente. Caso do Léo Ortiz, por exemplo, a baixa fica por conta do Nico de la Cruz, que está suspenso, e o Luiz Araújo ainda está em processo de recuperação também. Não precisou de uma intervenção cirúrgica no joelho esquerdo, mas depois daquela pancada que ele tomou no jogo com o Olímpia, né, no amistoso contra o Olímpia lá em Brasília, que a gente mostrou com imagens aqui na Flamengo TV, está em processo de recuperação e daqui a pouquinho também vai estar à disposição do Leonardo Jardim. Jogo contra o Vitória no dia 9, mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Dia dos Pais, Maracanã vai estar lotado, bola rola às 7h30 da noite, 4h30, nossa transmissão ao vivo aqui na Flamengo TV do pré-jogo. E você já sabe que o nosso pré-jogo é diferenciado, então já ativem o sininho para não perder nada, as transmissões ao vivo aqui do treino, coletiva como teve essa semana, né, no inicinho com o Lucas Paquetá, então já deixei o sininho ligado. Já vi um parceiro aqui que eu acabei perdendo o comentário, mas falando que ao vivo só na Flamengo TV, e eu tenho certeza que ele já deixou o like e é isso que a gente gosta de ver. Novamente lá em BH, no dia 22 de agosto às 8h30 da noite. E aí fecha o mês contra o Botafogo, jogando no Maracanã dia 30, fechando o mês, 6 partidas no calendário do mês 8. Ó, deixa eu ver aqui quem mais está chegando, é o Danilo. Eu sei que o Danilo, a rapaziada no Twitter fica maluca aí, ó, para conferir imagens do Danilo. Quando é ao vivo eu tenho certeza que é melhor ainda, vocês sabem bem disso. Cheguem juntos, já postem o print aí no Twitter, já joga para geral que a gente está ao vivaço aqui na Flamengo TV. Ó, o Nico de la Cruz também apareceu por ali, o Eric também, tão pedido pela galera no chat, já está presente também para essa atividade. Estão fazendo ali uma resenha com o Natan, nosso social media. Tá ali, se eu não estou enganado, se eu estou enxergando bem, o Wallace e o Eric estão ali no cantinho. Daqui a pouco vocês vão conferir o Wallace e o Eric aparecendo por aqui, enquanto o restante da galera vai se encaminhando. Hoje a atividade principal será lá no Campo 3, primeiro uma ativação com os preparadores físicos, Juninho e Arthur Peixoto, e aí sim, depois as atividades táticas principais nesse dia de hoje, quarta-feira. Estamos aí, se minha contagem não está enganada, há 4 dias, né, do jogo contra o Vitória, o Flamengo tendo aí 10 dias depois do jogo contra o Inter para se preparar e estar da melhor forma possível em todos os quesitos para esse jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, tem mais jogador passando por aqui, vocês vão conferir em instante também. Ó, o Paquetá tá ali, o Lohan, o Vitão, o Johnny, o Bruno Henrique também está já chegando ali. Inclusive ontem já fica o convite aí, né? A gente fez uma reportagem na Flamengo TV falando sobre os bustos, né? As medições, né? Dos nossos ídolos, Bruno Henrique e Arrascaeta, que foram feitas aqui no Ninho do Urubu, e a gente acompanhou esse processo e essa reportagem está na edição do Fla Press que a gente subiu ontem no ar, está no canal. Então, acabando aqui a nossa transmissão, já sabe, vai lá conferir, porque tem essa e outras reportagens estão bacanas demais. Falando também do Campeonato Carioca Sub-20, que já está para começar, então chega junto. A Vanessa perguntando se o Rossi já está por aí. Já sim, a gente mostrou isso na transmissão, daqui a pouquinho a gente vai dar um enfoque lá de novo. Os goleiros são sempre os primeiros a chegarem no campo, né? Os últimos a ir embora. E como eu falei, o Rossi está com aquela faixinha. Não sei se ele vai, a gente está mostrando agora aí, não sei se ele vai jogar com essa faixa aí a partir de agora, mas está estiloso. Deixaram um like aí pro novo estilo, nova skin do nosso paredão. Quero que vocês comentem aí também. Claudineia já perguntando, cadê o Carrascal? A minha também na sequência. Mostra o Carrascal, por favor. Eu quero ver Carrascal. O pessoal está exigindo aqui o Carrascal passando por aqui. A gente mostra e já estou vendo ele ali, inclusive, já estou vendo ali, chegando juntinho com o Ayrton Lucas, logo atrás ali o Léo Ortiz. Daqui a pouquinho o Carrascal vai se juntar a essa galera que vocês estão acompanhando aí. O Everton Araújo também está por aqui, já viu Pedro, exatamente, vai passar por aí já. O Alba Reis perguntando cadê o Bruno Henrique. É claro que essa preocupação / questionamento é muito válido, né? É o nosso grande ídolo, 18 títulos pelo Flamengo. Mas tá ali, já o Bruno Henrique tá chegando junto com essa galera aí. Ó, a Vanessa tá falando que tá muito estiloso, o cabelo segue impecável, hein, Rossi? Ele já falou também, né, que tem um tratamento todo diferenciado pro cabelo dele realmente não ficar caindo no rosto e tudo mais, usa um gel diferenciado também, isso é bom a gente comentar e saber também qual é, né, porque realmente faz efeito a gente ver isso aí, realmente o estilo tá sempre em dia.
Deixa eu ver mais comentários por aqui. Meu namorado morre de ciúmes do Carrascal, Claudiné comentou. Tá valendo, faz parte. Não tem como, faz parte, né? Aparece Carrascal, queremos te ver. Heloísa comentando aqui, já vai aparecer na sua tela em destaque aí o nosso colombiano que estava na Copa do Mundo. Foi titular no último jogo e aos pouquinhos vai retomando aí a melhor forma física e entrando no ritmo de jogo ideal para voltar a colaborar da forma que a gente conhece muito bem com a camisa do Mengão. Ó, o pessoal tá comentando aqui, tá participando, o Carolina mandando que é sua fã de quem? Quero saber de quem. Quero saber de quem. Mando uma mensagem aí. Josemi, pô, legal, cara, parabéns a todos da Flamengo TV. Tá falando aqui, né, que tá um pouco decepcionado, mas faz parte. Vamos que as coisas vão melhorar, meu parceiro. Mas obrigado pela mensagem diretamente de Caruaru. Valeu, irmão. Somos todos menos alguns. Valeu pela mensagem, valeu pelo recado, tamo junto, tá valendo. Ó, o pessoal perguntando, a Aninha principalmente, né, pelo que eu tô vendo aqui no chat, se o Luiz Araújo está bem, tem treinado à parte nesse momento, né, ainda tá no processo de recuperação. A gente lembra que ele está seguindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo DM, né, teve uma lesão no joelho esquerdo, não precisa os 4h30, ao vivaço já para trazer tudo lá do Maracanã. Dia dos Pais, expectativa lá no alto, Flamengo voltando a jogar. E ó, a imprensa argentina confirmou o que eu falei ontem sobre o Thiago Almada aqui, que o futebol russo não vai ser prioridade pro Almada e que o Almada, ele tá praticamente fechado com o Flamengo, hein? Ou seja, a imprensa argentina também já começa a dar como praticamente certo o negócio. Isso é muito importante porque aqui as informações que a gente tem fontes dentro do Flamengo. A imprensa argentina com certeza tem como fonte o staff do Thiago Almada, talvez até o próprio Thiago Almada. Vamos voltar aqui ao futebol brasileiro depois deste tour pela Europa. Vamos para o Flamengo. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente para trazer as informações por lá. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço para todos que estão por aí, Jailson, enfim, todo mundo. Trabalhar, né? Estamos aqui para isso. Flamengo que está nesse meio de semana descansando de maneira forçada, porque o que acontece? Está eliminado da Copa do Brasil, está assistindo os outros pela TV e está tentando se virar aí para tentar uma contratação com prazo apertado para Libertadores até o fim de semana. A novela Almada chatíssima, demora pra caramba, que vai responder ou não. O Flamengo, ao mesmo tempo, está tentando observar outras possibilidades. A gente já falava ontem do Luiz Henrique, é uma possibilidade, é um ou outro, nesse sentido, de grandes contratações aí, como disse o Boto, foram 7 no futebol brasileiro, acima de euros, a dificuldade, mas é aquilo, né? O Flamengo tem um bolso pesadíssimo e vai para o mercado para contratar esses jogadores. Precisava, o Leonardo Jardim quer pelo menos um meia, um ponta, pode ser o Luiz Henrique, pode ser o Almada, e na frente seria um atacante. O Boto disse que foi a Argentina resolver outras questões, não só o Almada, então fica muito para conta aí do trabalho do diretor de futebol, como é que isso vai acontecer. Por enquanto, o Almada, as notícias que o pessoal manda até da Argentina, e a gente observa, até ele bota em rede social, começou a treinar hoje lá em Ibiza, está voltando de férias ainda o Almada. Então, uma situação ainda complicada, né? Porque não teve resposta, apesar de tudo encaminhado, enfim, aquela novela chatíssima. Como tem sido chatíssimo também aquele embate entre Flamengo e Palmeiras, notas oficiais para tudo quanto é lado, um cita um que cita o outro, que olha para o que o outro fez, o que o outro está deixando de fazer, então aquele embate grandioso. Quem falou sobre esse assunto, essa polarização Palmeiras e Flamengo, foi o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista. O BAP, em entrevista a um podcast, falou sobre Palmeiras, sobre Leila, enfim, vamos ouvir e ver o presidente do Flamengo. Flamengo e Palmeiras tem que ter, não precisam ser grandes amigos, não precisam ser co-irmãos, mas eles precisam sentar na mesa e discutir negócio como o negócio tem que ser discutido. Então, em relação à instituição, absolutamente nada contra. Absolutamente nada contra. Agora, assim, sabe aquela coisa de você olhar assim, então ela é culpada por tudo de ruim que aconteceu na relação? Não, eu tenho o meu fair share também.
Todos nós temos. Relações que não dão certo. É 100% responsabilidade de um lado. Não, nunca é. Isso impede a gente de conversar? Não impede a gente de conversar, especialmente se o arcabouço for negócio. Então, assim, o BAP, pessoa física, ele tem direito de achar e de pensar o que ele quiser. O presidente do Flamengo tem que colocar a instituição em primeiro lugar. Então, assim, eu não vou tratar, quem é deselegante, quem eu entendo que não tem respeito por você, de uma forma diferente porque você é mulher. Você me taca uma pedra, eu vou te tacar uma pedra. Você quer se vitimizar, quer jogar no chão, quer espernear, tudo mais, pode fazer. Sabe o que muda para mim? Zero. Acabou de espernear, acabou de chorar, senta na mesa, vamos continuar a conversar. Então, o que acontece é que muitas vezes você tem choques de personalidades. E eu acho que nesse caso específico que você está falando, eu nunca falei diretamente sobre isso, mas eu acho que tem um choque de personalidades aí forte no processo. Tá então, Luiz Eduardo Batista, o BAP, parecia, né, gente, que levantava uma bandeira branca ali no começo da fala, mas depois rasgou a bandeira branca também, voltou ao estilo, enfim. O choque de personalidades, choque de clubes, choque de notas, choque dentro de campo, é aquela coisa, né? O embate tem que ficar mais para dentro de campo mesmo, é o que todos nós apreciamos, esses confrontos dentro de campo, mas anda extrapolando muito e fica tão desagradável quanto um calor no Rio de Janeiro, hein, Jailson? Eu sabia. Olha, e falar, viu? Fazer o Pedro passar calor pra isso, aí a gente tem que dar razão pra Pedro Henrique Torres, entendeu? É sobre. Eu sabia que ele ia falar do calor. Pedro, obrigado, amigo. Um beijo pra você, boa sequência aí de trabalho, de calor neste Rio de Janeiro. A gente volta a conversar ao longo da semana. Fechar. Então tinha muito jornalista argentino dizendo que já estava fechado com o River, e a verdade é que pode acontecer de até mesmo o Almada não fechar nem com um, nem com o outro. Agora, uma situação chama atenção hoje aqui, foi o Almada lá em Ibiza iniciando os treinamentos, tá? O jogador começou a treinar mesmo antes da apresentação no Atlético de Madrid. Se o jogador está de férias e todos os outros atletas do Atlético de Madrid estão de férias, se apresentam, né, depois da Copa, de pré-temporada, que lá é pré-temporada, não é intertemporada, se apresentam dia 10, ele começa a treinar, se ele começa a fazer os treinamentos dele particulares, no estádio Palladium Canices, né, em Ibiza, na Espanha, mesmo de férias, isso me mostra o seguinte: ele está já se preparando para já se apresentar para algum clube que ele vai seguir a próxima temporada, ou o início de temporada, se for na Europa. Se for na Europa, não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Porque está todo mundo lá começando pré-temporada, iniciando temporada. Para estar se preparando e mantendo sua forma física, o que me parece, tá? É que ele está fazendo isso pensando em dizer sim para Flamengo ou River Plate. Volto a dizer, a proposta do River Plate para o jogador é melhor. Vi gente falando, inclusive, que a questão dos empresários, do comissionamento dos empresários, pode estar pesando nessa questão de negociação. Vi mais gente falando de uma questão que eu levantei e que acabou que já uns 5 dias atrás eu trouxe, que não era essa questão que estava impedindo a esposa do jogador ou família do jogador não querer ir para o Brasil. Há 5 dias atrás, uma fonte ligada à diretoria falou para mim que não era isso, não era esse o problema. Agora, que não era a esposa e tudo mais. Então, são muitas hipóteses, mas essa questão aí do empresário, que eu vi, acho que foi no Fala Nação, alguma coisa, foi algum canal que eu vi, eu achei realmente pertinente. E temos aí uma informação importante com relação à contratação do Flamengo. Vi muita gente falando que o Flamengo se aproximou da contratação do Airian, né, 17 anos lá do Cuiabá. O Flamengo primeiramente tinha se afastado, tinha ficado difícil o negócio, agora voltou a se aproximar. Perguntei aqui se realmente já tinha fechado. Não confirmaram a assinatura ainda, mas é capaz de anunciar em breve a contratação do atacante de 17 anos, destaque lá do Cuiabá.
Flamengo vai pagar aí 6 milhões de reais por 60% dos direitos. A notícia foi trazida pelo Vene Casagrande. A operação ainda não foi fechada, tá? Então, essa informação que eu tenho. Há uma questão ali a ser resolvida ainda com os representantes, questão salarial e tudo mais. Então, o Flamengo aí ainda não finalizou o negócio, mas é bem provável que o Ayran seja apresentado ao Flamengo, tá? Então, tem uma questão importante. Eles estão pedindo um valor acima da média, além de bônus com metas a serem atingidas no contrato. E a gente confirmou essa informação que o negócio está acontecendo, mas ainda não está fechado por parte do Flamengo com relação aí à questão do Ayran, né? Atacante aí do Cuiabá, que pode ser aí uma joia a ser lapidada no Flamengo. É importante o Flamengo se movimentar, mas é importante a gente falar também que o Flamengo recentemente perdeu jogadores na base de forma ridícula. E o departamento de futebol precisa olhar para isso com carinho. Não é possível que a gente aceite, né? E ali a gente tem o José Boto, o Alfredo Almeida, eles fazendo aí esse trabalho. E eu já reclamei sobre isso aqui. Eu falei, cara, como é que o Boto ou o Almeida, como é que eles liberam um jogador de graça? Era só colocar num clube da Série B ou o que for, e aí você libera de graça, ele assina com o Palmeiras e agora está com multa de 100 milhões de euros. Não. Já teve algum momento bom ou outro? Oscilou, ok. Mas a garantia que ele fica até o final do ano? Não. Ele tem Arrascaeta, craque. Carrascal fraco, mas que contratou para ser aquela função ali. Tem o Paquetá e tem o Samuel Lino, que também joga ali na meia. Aí vão ficar implorando pelo Almada, desesperados, esperando além do tempo para nem poder jogar as oitavas, porque se definir até sexta-feira, vamos dizer que defina, tá? Já falei, não vai ter tempo para ele. Ele estava se preparando lá. Cara, tem que entrosar, tem que treinar com o time. Não vai jogar a primeira partida, pelo menos já não joga dia 12. Pode ser que ele jogue a segunda partida das oitavas, também acho difícil. Vai ficar aí que nem um maluco, pagar um salário, o maior do elenco, um valor que vai gerar, a gente sabe como funciona o futebol, mas vai gerar problema dentro do elenco. Pô, o cara chega ganhando mais do que os outros. A gente sabe como funciona, gente. E a gente precisa realmente do meia? Precisa. Com calma você buscar, mas nesse momento você negocia o Carrascal, você traz um substituto pro Carrascal, já busca ali um jogador, faz um scout e tal. Não foi para isso que o Boto foi contratado? Para fazer scout? O cara falou, agora eu preciso de um meia. Ele fica até o final do ano? Me responde isso. Qual é a garantia que ele fica até o final do ano? Aí o Flamengo contrata mais um meia, não contrata o que realmente precisa, que é o atacante, o centroavante, a opção pro Pedro. Era esse que tinha que ser a prioridade. Responde aqui. Acho que vai tirar o time de campo por causa dessa situação que a Raiz acabou de falar. Mas tira o time de campo sábado, né? Não, se não puder escrever, vai tirar o time de campo. Não, porque a Raíza falou uma coisa que eu queria ouvir a opinião dela e eu já imaginava que ela ia falar sobre isso. Na academia aqui do CT, que fica ao lado, obviamente, você já conhece muito bem a estrutura do nosso espetacular CT. Já tiveram vídeo também do técnico do Mister Leonardo Jardim e daqui a pouquinho estarão no campo aqui, ó. Já começou, inclusive, os trabalhos dos goleiros, né? São sempre os primeiros a chegarem, os últimos a saírem do campo. Os goleiros ali, inclusive, com manga longa, né? O André já falou sobre isso, inclusive a Dani na intertemporada lá em Portugal. E tá aí, ó. O Diogo Alves, o Rossi e o André com o Fabinho e Thiago Helles, preparadores de goleiros do Mengão, estão aí nesse momento. A gente lembra que o Léo Nanete, né, vinha treinando com eles e agora está na seleção brasileira sub-20, numa leva de amistosos, assim como o João Vitor, né? Então o Léo Nanete estava com esse grupo aí antes de se apresentar à seleção brasileira, estava na Copa do Mundo, né, naquele período que a gente sabe muito bem, tão importante e mágico para ele, fundamental nesse processo de lapidação do nosso goleiro, e agora sim está com a seleção brasileira sub-20, cada categoria dele está
treinando junto com o restante da galera por lá, enquanto a gente está acompanhando aí nossos goleiros ali, ó, já iniciando esse trabalho. E eu vou lendo o chat de vocês. Já deixa o seu like, já compartilha, já joga no grupo de WhatsApp, já espalha para geral aí. Eu quero vocês interagindo, quero vocês comentando sobre qual time deve entrar em campo, né? Ontem foi bem legal, o pessoal já opinando qual time deve entrar em campo, levando em consideração as voltas de Plata, as voltas de Paquetá, né? E jogadores cada vez melhores condicionados fisicamente, caso do Léo Ortiz, por exemplo. A baixa fica por conta do Nico de la Cruz, que está suspenso, e o Luiz Araújo ainda está em processo de recuperação também, não precisou de uma intervenção cirúrgica no joelho esquerdo, mas depois daquela pancada que ele tomou no jogo com o Olímpia, né, no amistoso contra o Olímpia lá em Brasília, que a gente mostrou com imagens aqui na Flamengo TV, está em processo de recuperação e daqui a pouquinho também vai estar à disposição do Leonardo Jardim. Jogo contra o Vitória no dia 9, mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Dia dos Pais, Maracanã vai estar lotado, bola rola às 7h30 da noite, 4h30, nossa transmissão ao vivo aqui na Flamengo TV do pré-jogo, e você já sabe que o nosso pré-jogo é diferenciado, então já ativem o sininho para não perder nada, as transmissões ao vivo aqui do treino, coletiva como teve essa semana, né, no inicinho com o Lucas Paquetá, então já deixem o sininho ligado. Já vi um parceiro aqui que eu acabei perdendo o comentário, mas falando que ao vivo só na Flamengo TV, e eu tenho certeza que ele já deixou o like, e é isso que a gente gosta de ver. Novamente lá em BH, no dia 22 de agosto, às 8h30 da noite. E aí fecha o mês contra o Botafogo, jogando no Maracanã dia 30, fechando o mês, 6 partidas no calendário do mês 8. Ó, deixa eu ver aqui quem mais está chegando, é o Danilo. Eu sei que o Danilo, a rapaziada no Twitter fica maluca aí, ó, para conferir imagens do Danilo. Quando é ao vivo eu tenho certeza que é melhor ainda, vocês sabem bem disso. Cheguem juntos, já postem o print aí no Twitter, já joga para geral que a gente está ao vivaço aqui na Flamengo TV. Ó, o Nico de la Cruz também apareceu por ali, o Eric também, tão pedido pela galera no chat, já está presente também para essa atividade. Estão fazendo ali uma resenha com o Natan, nosso social media. Tá ali, se eu não estou enganado, se eu estou enxergando bem, o Wallace e o Eric estão ali no cantinho. Daqui a pouco vocês vão conferir o Wallace e o Eric aparecendo por aqui, enquanto o restante da galera vai se encaminhando. Hoje a atividade principal será lá no Campo 3, primeiro uma ativação com os preparadores físicos, Juninho e Arthur Peixoto, e aí sim, depois as atividades táticas principais nesse dia de hoje, quarta-feira. Estamos aí, se minha contagem não está enganada, há 4 dias, né, do jogo contra o Vitória, o Flamengo tendo aí 10 dias depois do jogo contra o Inter para se preparar e estar da melhor forma possível em todos os quesitos para esse jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ó, tem mais jogador passando por aqui, vocês vão conferir em instante também. Ó, o Paquetá tá ali, o Lohan, o Vitão, o Johnny, o Bruno Henrique também tá já chegando ali. Inclusive ontem já fica o convite aí, né? A gente fez uma reportagem na Flamengo TV falando sobre os bustos, né? As medições, né? Dos nossos ídolos, Bruno Henrique e Arrascaeta, que foram feitas aqui no Ninho do Urubu, e a gente acompanhou esse processo, e essa reportagem tá na edição do Fla Press que a gente subiu ontem no ar, tá no canal. Então, acabando aqui a nossa transmissão, já sabe, vai lá conferir, porque tem essa e outras reportagens estão bacanas demais. Falando também do Campeonato Carioca Sub-20, que já tá para começar, então chega junto. A Vanessa perguntando se o Rossi já tá por aí. Já sim, a gente mostrou isso na transmissão, daqui a pouquinho a gente vai dar um enfoque lá de novo. Os goleiros são sempre os primeiros a chegarem no campo, né? Os últimos a ir embora. E como eu falei, o Rossi está com aquela faixinha. Não sei se ele vai, a gente está mostrando agora aí, não sei se ele vai jogar com essa faixa aí a partir de agora, mas tá estiloso. Deixaram um like aí pro novo estilo, nova skin do nosso paredão. Quero que vocês comentem aí também. Claudineia já perguntando, cadê o Carrascal? A minha também na sequência. Mostra o Carrascal, por favor. Eu quero ver Carrascal. O pessoal está exigindo aqui o Carrascal passando por aqui. A gente mostra e já estou vendo ele ali, inclusive, já estou vendo ali, chegando juntinho com o Ayrton Lucas, logo atrás ali o Léo Ortiz. Daqui a pouquinho o Carrascal vai se juntar a essa galera que vocês estão acompanhando. O Everton Araújo também está por aqui, já viu Pedro, exatamente, vai passar por aí já. O Alba Reis perguntando cadê o Bruno Henrique. É claro que essa
preocupação / questionamento é muito válido, né? É o nosso grande ídolo, 18 títulos pelo Flamengo. Mas tá ali, já o Bruno Henrique tá chegando junto com essa galera aí. A Vanessa tá falando que tá muito estiloso, o cabelo segue impecável, hein, Rossi? Ele já falou também, né, que tem um tratamento todo diferenciado pro cabelo dele realmente não ficar caindo no rosto e tudo mais, usa um gel diferenciado também, isso é bom a gente comentar e saber também qual é, né, porque realmente faz efeito a gente ver isso aí, realmente o estilo tá sempre em dia. Deixa eu ver mais comentários por aqui. Meu namorado morre de ciúmes do Carrascal, a Claudinha comentou. Trabalhando, faz parte. Não tem como, faz parte, né? Aparece Carrascal, queremos te ver. Heloísa comentando aqui, já vai aparecer na sua tela em destaque aí o nosso colombiano que estava na Copa do Mundo. Foi titular no último jogo e aos pouquinhos vai retomando aí a melhor forma física e entrando no ritmo de jogo ideal para voltar a colaborar da forma que a gente conhece muito bem com a camisa do Mengão. Ó, o pessoal tá comentando aqui, tá participando, Carolina mandando que é sua fã de quem? Quero saber de quem. Mando uma mensagem aí. Josemi, pô, legal, cara, parabéns a todos da Flamengo TV. Tá falando aqui, né, que tá um pouco decepcionado, mas faz parte. Vamos que as coisas vão melhorar, meu parceiro. Mas obrigado pela mensagem diretamente de Caruaru. Valeu, irmão. Somos todos menos alguns. Valeu pela mensagem, valeu pelo recado, tamo junto, tá valendo. Ó, o pessoal perguntando, a Aninha principalmente, né, pelo que eu tô vendo aqui no chat, se o Luiz Araújo está bem, tem treinado à parte nesse momento, né, ainda tá num processo de recuperação. A gente lembra que ele está seguindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo DM, né, teve uma lesão no joelho esquerdo, não precisou... Para as informações, galera, eu vou começar com essa situação do De La Cruz. Gente, a imprensa uruguaia noticiando que o De La Cruz quer deixar o Flamengo, que ele já conversou com os familiares, com a família, que ele quer deixar o Flamengo. Que ele quer deixar o Flamengo não é mais segredo para ninguém, né? O próprio presidente do Peñarol externou isso em uma entrevista que ele deu, falando que o De La Cruz vem conversando com ele há mais de 20 dias, que o De La Cruz quer ir para o Peñarol. A própria esposa do De La Cruz, alguns meses atrás, disse em uma entrevista que gostaria que ele retornasse para o River Plate, que no Flamengo ele não era feliz. Eu entendo no Flamengo ele não ser feliz, mas também ele não faz por onde. Muito pouco utilizado. Há quem diga que a rota de colisão e a briga nos bastidores entre a comissão técnica e o departamento médico tem o De La Cruz ali como pivô, a utilização do De La Cruz, porque na Copa do Mundo ele foi utilizado, quando chega aqui no Flamengo ele não é liberado ou não é nunca utilizado. Enfim, repito o que eu falo sempre aqui, para mim é o pior custo-benefício do atual elenco. É verdade sim que ele quer deixar o Flamengo e é verdade também que o Flamengo não quer se desfazer do atleta da maneira que o Peñarol propôs. E qual foi a maneira? Empréstimo de graça, com o Flamengo pagando 40% do salário. Isso o Flamengo não vai fazer. Repito para vocês, para aqueles que estão me perguntando se o De La Cruz vai para o Peñarol. Desse jeito, nesse modelo de negociação, não vai. O Flamengo não vai liberar. Não vai. Agora, se chegar uma proposta melhor, o Flamengo está aberto a conversas sim. E não é nenhum exagero dizer que, entre aspas, tem gente que torce para isso, mas até o momento isso não aconteceu. Enquanto isso, o De La Cruz não vai conseguir realizar o desejo dele de deixar o Flamengo. Segue no Flamengo, treinando, à disposição ou não, né, do Leonardo Jardim, depende do dia, da hora, da grama, depende de muita coisa, do clima, depende de muita coisa, mas enfim, o De La Cruz segue no Flamengo. Outro uruguaio que está dando o que falar aí entre os torcedores do Flamengo é o Vinha. A gente já trouxe aqui para vocês que o River Plate afastou o jogador, está treinando separado para o jogador não entrar em campo e não ter risco de bater as metas que obrigam o River Plate a comprar o jogador ao término do empréstimo. O River Plate tentou devolver o jogador ao Flamengo, o Flamengo falou, beleza, vocês podem devolver, desde que vocês paguem o salário integral do atleta até dezembro. O River Plate dessa maneira não quer, afastou o jogador para, entre aspas, forçar o Flamengo a aceitar o jogador de volta. O Flamengo não vai fazer isso e andei lendo por aí que o Flamengo estaria buscando um novo clube. Isso não é correto dizer. O Flamengo não está trabalhando em nada para isso, tá? O Flamengo tem a sua postura, ele está emprestado. Entre aspas, o abacaxi é do River Plate. O Flamengo não pegou o abacaxi de volta.
Quem está trabalhando para buscar um novo clube para o atleta é o empresário do atleta, não é o Flamengo. O Flamengo não está ligando para os clubes e aí, quer o Vinha? Não. É o empresário do atleta que está entrando em contato com clubes, conversando com alguns clubes, para conseguir um novo clube para o seu cliente, o Vinha. Até porque, para o Vinha, quem é o maior prejudicado nessa história é o próprio Vinha. É ele que não está sendo utilizado, é ele que está treinando à parte, é ele que está se desvalorizando, é ele que não está ganhando ritmo de jogo. Enfim, é ele que não está jogando e que não está fazendo aquilo que ele tanto ama, que é jogar futebol. Mas, lá no River Plate, inclusive, eu não consigo entender, o Thiago Almada está na dúvida entre Flamengo e River Plate. É por isso que eu tenho a minha opinião que o Thiago Almada está ganhando tempo para poder receber uma proposta da Europa. Porque entre Flamengo e River Plate, por mais que o River Plate ofereça o dobro do que o Flamengo oferece em salário, cara, mas o que o Flamengo oferece hoje é muito maior do que aquilo que o River Plate pode oferecer atualmente. O Flamengo disputa Libertadores, River Plate Sul-Americano. River Plate numa crise danada, Flamengo, embora muita gente queira plantar uma crise, mas não tem crise no Flamengo. Então, assim, não vejo porquê. Mas, enfim, a gente vai atualizando a situação do Vinha para vocês aqui no canal. E o Thiago Almada também, só dei o meu pitaquinho aí. Para finalizar nosso vídeo, galera, nas últimas horas, a gente trouxe aqui no canal e também nas outras redes sociais, que o Flamengo estava encaminhando e contratando, negociando a contratação de um jovem do Cuiabá, o Airan, 17 anos, jogador mais jovem, a marcar um gol pelo time profissional da equipe do Cuiabá, e agora o Flamengo está finalizando essa contratação, está muito próximo. Com o Cuiabá já teve um acerto, 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Agora resta o acerto com o empresário dos atletas. É isso que está brincando, porque os empresários já chegaram no acordo, tempo de contrato, 4 anos, mas estão pedindo um valor de salário que é acima da média na visão da diretoria do Flamengo para um jogador que vai fazer parte do Sub-20. Mas acredito eu e as pessoas envolvidas ali que isso não será um entrave. O maior entrave, digamos assim, já foi superado, que foi o acerto com o Cuiabá. E é investimento alto, galera. O Flamengo está fazendo investimento para um jogador do Sub-20 que muitos clubes não fazem para o time profissional. 6 milhões de reais por 60%. Proporcionalmente falando, esse jogador custa 10 milhões de reais, né? Se eu não estiver errado, porque matemática não é meu forte, mas é isso. 10 milhões de reais por 100%. O Flamengo está comprando 6 milhões de reais por 60%. Então, é um investimento alto. Em breve, o Flamengo vai oficializar a contratação desse atleta aí, 17 anos. Ele chega inicialmente para o Sub-20, mas pode ser trabalhado para ser aproveitado no profissional. Beleza? Estamos 4h30, ao vivaço já para trazer tudo lá do Maracanã. Dia dos Pais, expectativa lá no alto, Flamengo voltando a jogar. Nação rubro-negra, é isso aí. O Mengão vem com tudo aí para esse jogo de domingo, né? Já tem a preparação, os jogadores já estão treinando e agora a espera do Almada para se inscrever para a Libertadores, para aquele jogão contra o Cruzeiro. A Copa do Brasil está rolando, o Flamengo não está incluído, então tem tempo suficiente para focar no Brasileirão e logo depois na Libertadores. Comenta aí o que vocês acharam de tudo isso e também dessa polêmica aí do Neymar. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a Band no debate aí do Jogo Aberto e também deixar aí também para o Paparazzo Rubro-Negro, trazendo atualizações aí do Almada e o Pilhado também, que trouxe a atualização também, né? Aí deixando os créditos aí para o canal do Pilhado aí dos cortes. E também, galera, trazendo também a ESPN Brasil aí, né? Lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Não esquece de hypar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Até o próximo vídeo.